Então, boa tarde a todos, obrigado por participarem dessa gravação, né? A gente não está ao vivo. Então, a gente vai fazer uma discussão aqui para conhecer um pouco mais do curso de Desenho Industrial. Eu convidei para essa conversa o professor Volney Maté, que é também o presidente do NDE, que é o núcleo dentro do curso que cuida do próprio curso, né, das disciplinas, está constantemente pesquisando no mercado as mudanças para fazer as adaptações no curso. Convidei o Guto, que é um egresso nosso do curso, se formou aí já tem um tempinho. Convidei a Bianca, que é uma aluna que vai defender agora, daqui uns dias, o TCC2, então está praticamente no final do curso, tem mais estágio depois disso. E eu que estou aqui coordenando essa conversa, que também sou o coordenador do curso atualmente do Desenho Industrial. Então, bem-vindo a todos, né? Obrigado pela participação. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e aí vocês, né, fiquem à vontade para contribuir. Acho que, primeiramente, eu vou falar com o professor Volney. É o seguinte, professor Volney, a gente teve uma mudança no currículo do curso em 2015, né? Já tem aí 4, 5 anos, e o curso antes ele era, na verdade, 2 cursos. Era uma opção era projeto de produto, e a outra opção era programação visual, e o aluno ele escolhia um ou outro. E agora nós não temos mais essas opções, a gente tem um curso só. Como que foi essa mudança e, afinal, quais são as opções que o aluno tem dentro do curso? Ele pode estudar programação visual, ele pode estudar produto? Fala para a gente um pouco como que ficou, então, essa organização curricular do novo curso de industrial. Né? São 40 vagas, né, que a gente que entram todo ano, e a gente tem essa entrada bem no início do ano, aí, nos processos normais de vestibular, né? Enfim. Então, o professor pode falar um pouquinho para a gente sobre como é que ficou, então, essa matriz curricular do curso de Desenho Industrial. Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, Ricardo. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que é mais fácil eu apresentar. Eu tenho uma apresentação básica sobre o currículo, conto um pouco sobre essa evolução, de onde ele surgiu, o que a gente trabalha, e depois tem as áreas, como ele está organizado. Então, acho que a gente poderia começar por aí, e aí depois a gente discute essas partes mais, né, práticas, assim, digamos. Então, eu vou apresentar aqui, só um segundinho. Você confirma para mim se está aparecendo direitinho? Tá? Sim, a gente estamos vendo a apresentação. Então, tá. Então, aqui, o curso, a gente trabalha dentro do nosso curso, o Desenho Industrial do FSM, basicamente em 3 áreas, que a gente tem a área de ambiente, de comunicação e de artefato. E essas áreas, elas dão base para os nossos laboratórios. Os laboratórios são as áreas que o aluno pode se especializar dentro do curso. Então, o curso tem um núcleo básico, que depois vocês vão conhecer. Depois de um tempo, ele começa a abrir as possibilidades do aluno escolher os seus caminhos. Então, aqui a gente tem equipamentos, utensílios, joalheria, cerâmica, embalagem, superfície, audiovisual, interface, ilustração, sinalética, mobiliário, interiores. Então, aqui só para ter uma ideia do que, né, do que o curso oferece. Mas a gente pode ver que a maior parte se concentra aqui em comunicação artefato, que é a artefato e a parte tridimensional, digamos assim. E comunicação seria a parte mais bidimensional. Nesse caso aqui, artefatos seriam produtos, né? E comunicação aqui seriam informações, assim, basicamente. Então, essa é da origem do curso. O curso começou em Santa Maria como uma habilitação das artes gráficas e passou depois a ser comunicação visual, depois programação visual, que trabalhava com essa parte bidimensional, identidade visual, embalagem, sinalização, ilustração, quadrinhos, e aí depois a gente abriu a outra área, que é projeto produto, né, que foi projeto produto, que ficou mais ou menos uns 10 anos, e agora, recentemente, a gente trabalhou com a unificação. Então, é isso que a gente fez, a gente unificou e trabalha por vocações. Isso dá a oportunidade do aluno criar seu caminho, ao invés do aluno entrar e escolher se ele quer trabalhar somente com gráfico ou com produto. O aluno entra e pode escolher, então, eu quero trabalhar com gráfico, com produto, eu quero trabalhar com identidade visual, quero trabalhar com fotografia, quero trabalhar com mobiliário, quero trabalhar com utensílios. Então, o aluno pode escolher
a melhor maneira, né, de buscar a sua formação. Então, essa é a ideia. Hoje a gente não tem 2 cursos, temos um curso só de 40 vagas, onde o aluno entra, faz o básico e depois começa a escolher o próprio caminho. Depois a gente tem outros princípios, né, que a gente segue, que é a questão da tradição e inovação. Então, a gente trabalha desde com coisas muito antigas, digamos assim, básicas, e, tipo, lápis, papel, tinta. O professor Ricardo, por exemplo, trabalha com fotografia analógica, antiga, né, e com química, e a gente tem outras áreas como interface, como até realidade virtual, que o próprio Augusto aqui fez com o TCC dele nisso. Então, a gente une, não existe uma linha, assim, nós não somos só tecnológicos, nós não somos só tradicionais, a gente trabalha com todo esse universo. Temos também um foco na indústria criativa, então, por isso que a gente tem audiovisual, que a gente tem fotografia, que a gente tem ilustração, que a gente tem muitas áreas que podem trabalhar dentro dessa área de indústria criativa, o próprio design, né, design industrial é uma área dentro da indústria criativa. A gente tenta dar sempre as bases de produção e mercado para o aluno também, que o aluno, quando desenvolva seu trabalho, ele possa ter as bases de como produzir, como inserir um produto, uma ideia, uma solução no mercado. A ideia do currículo é que o currículo seja flexível e dinâmico, então a gente não tem um currículo duro, tá? Vocês vão ver daqui a pouco que o aluno pode escolher o momento que ele quer fazer, o que ele quer fazer, então isso torna o currículo bem mais flexível. E a gente trabalha com vários tipos de processos e educação projetual também, que é a nossa área, digamos, maior, que seria, né, desenho industrial, trabalho com projeto, a gente tem isso, mas a gente tem vários outros processos particulares nos laboratórios também. Volney, deixa eu só reforçar aqui o que tu falou, para ficar assim, bem claro para todo mundo. Então, assim, o que aconteceu? Né? A gente tinha 2 cursos com habilitações diferentes até 2015. Nós mudamos, então, a estrutura curricular desses 2 cursos e praticamente unificamos esses 2 cursos num curso só. Então, ao invés de entrar, antes eram 20 alunos em cada curso, agora entram 40 alunos, né, nesse mesmo curso. E dentro do curso, o aluno ele pode escolher, então, as disciplinas onde ele vai se especializar mais na área gráfica, se ele quiser, ou ele pode escolher disciplinas para se especializar mais na área de produtos também, se ele quiser. Então, na verdade, o que a gente fez é colocar os 2 cursos num só, e o aluno dentro dele, ele pode tanto fazer só as disciplinas da área gráfica, se ele quiser, quanto ele pode também fazer disciplinas dos 2 cursos. Né? Então, a ideia sempre foi, quando a gente fez isso, de criar possibilidades de interação entre áreas um pouco diferentes. Afinal, muito das bases do projeto, né, elas são as mesmas. Aspectos criativos, projetuais, metodologias, muito do projeto ele vai partir sempre das mesmas premissas. Então, acaba que essas especializações, basta estudar um pouquinho a mais de uma área específica e a gente consegue conhecer, então, um novo campo de atuação. Isso é uma coisa que eu acho que é uma das grandes vantagens dessa nova forma que a gente está fazendo no curso. E uma outra coisa que eu acho muito legal desse currículo é que cada aluno vai ter uma graduação completamente diferente do outro, assim, com base naquilo que ele tem interesse, que ele gostaria de aprender. Sabe? Que antes a gente tinha... Eu sou do currículo antigo ainda, então todos os meus colegas, a gente tinha as mesmas disciplinas básicas. A gente podia fazer disciplinas complementares diferentes, mas a estrutura, o grosso, digamos assim, das disciplinas era igual. Então a formação acabava sendo muito parecida de todo mundo. E assim, não, se eu tenho interesse em joalheria e ilustração, eu vou fazer essas 2 disciplinas, elas vão contar no meu currículo lá. Mas meu colega que não tem interesse em joalheria não vai fazer interface, vai fazer mobiliário, vai fazer qualquer outra coisa, e todo mundo vai ser formado em design, vai ter a mesma graduação, mas com focos completamente diferentes, assim, individualizados. Acho que isso é muito, muito legal. Assim, quando eu estava saindo do curso, estava currículo novo, estava, eu quero entrar no curso de novo para fazer as outras disciplinas que eu não consegui, não deu tempo de fazer, assim, porque é muito legal. Isso a gente ouve constantemente, né? O pessoal quer voltar para fazer essa nova versão do curso, porque ficou realmente legal. É bem interessante essa tua colocação, Augusto. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Que, na verdade, cada aluno que sai formado no mesmo curso, mas com habilidades ligeiramente diferentes dos seus colegas. É interessante isso. Volney, devolvo a palavra para ti. Eu achei aqui voltar aqui.
eu achei o histórico aqui rapidinho, enquanto a gente conversava, do que o Ricardo estava comentando. Então, que o curso nasceu como habilitação de artes gráficas. Então, em 1970, a gente teve a primeira, né, a nascer essa habilitação. Então, se a gente considerar hoje, o curso tem 51 anos, né, de idade, se a gente considerar o nascimento do curso com habilitação de artes gráficas aqui. Depois, em 79, comunicação visual, 88 ele virou desenho industrial, e com habilitação em programação visual, então, somente na área gráfica, né. Em 2000, houve uma reestruturação curricular grande, a gente modernizou o currículo, então entrou com disciplinas novas, porque mudou muito nesse período o contexto tecnológico. Continuou com programação visual, e aqui, em 2015, a gente inseriu nessa reforma curricular a habilitação de projeto de produto. E então, o curso que era uma habilitação, uma área só, abriu duas, e em 2015 ele voltou a ficar uma só, tá? Então, isso é dentro daquela lógica, né, que a gente conversou, que o Ricardo apresentou antes. Eu vou voltar aqui para falar da estrutura curricular do curso. Então, vamos lá. Essas disciplinas aqui, todas elas, vocês encontram no ementário da universidade, no site do nosso curso, tem todas as disciplinas, com do que trata cada um, com conteúdo, com livros, enfim, tá? O currículo nosso, vocês têm acesso pelo link, pelo site do curso na universidade, com tudo isso aqui apresentado. Então, tudo isso aqui, por exemplo, todas essas disciplinas aqui, que estão pequenininhas, não tenho como ampliar muito, são as disciplinas básicas, né, o núcleo de fundamentação. Depois, nós temos os laboratórios, tá? Então, assim, essas disciplinas em branco são comuns, todos os alunos fazem, são obrigatórias. Essas aqui, por exemplo, são os laboratórios de profissionalizantes, o aluno tem que escolher 7, mas atualmente nós temos 14 laboratórios para o aluno escolher. Então, dos 14 que estão disponíveis, ele tem que fazer 7. E depois a gente tem mais os laboratórios orientados, que é o seguinte, desses 7 que o aluno escolheu, que ele mais gosta, ele faz 3 novamente para se especializar. Então, no primeiro momento, ele tem um contato com a área, ele aprende o básico, né, e desenvolve as aptidões, digamos assim, profissionais. No segundo, ele entra num nível um pouco mais avançado, consegue desenvolver mais, para ter mais tempo para aprimorar o que ele realmente gosta. E depois, por fim, aqui a gente tem TCC e estágio. Então, essa é a lógica. A gente tem o que é branco aqui é fixo, o restante é praticamente tudo flexível. O aluno escolhe onde ele vai atuar, o que ele vai fazer, conforme as suas preferências. Isso seria, assim, o básico, né, para ele se formar nos 10 semestres. Uhum. É o mínimo. Agora, se o aluno, por exemplo, quiser fazer outros laboratórios, né, o Volney falou aí em 7, 7 e depois 3 no avançado, se ele quiser fazer os 14, ele pode. Claro que vai demorar bastante tempo dentro do curso, né? Mas é possível. Então, assim, esse é o mínimo para ele se formar, mas se quiser fazer mais, pode fazer. Então, eu já destaco também que o curso tem 10 semestres, né? E são 5 anos para cumprir esse curso todo. Tu vai falar para a gente, Volney, quais são os laboratórios? Vou. Acho que tá na próxima legal, aqui. Só um segundinho. Vou voltar aqui. Eu ia comentar a mesma coisa que tu falou, assim, Ricardo, que são 7 no mínimo, mas a maioria das pessoas acaba fazendo mais, assim, por ter mais coisas legais no curso. Tá? E uma outra coisa que eu acho muito legal dessa lógica de repetir é que tu experimenta primeiro, tu faz o laboratório, descobre o básico daquele assunto, e se tu te interessou por esse assunto, aí sim tu vai se especializar, sabe? Tu não precisa se especializar num assunto que tu não gosta, que tu não tem interesse, que tu descobre depois que não era aquilo que tu imaginava, depois de fazer o primeiro laboratório. E, tu pode gostar muito de ilustração, por exemplo, mas tu não gostar de trabalhar com ilustração, sabe? Tu gosta de desenhar como hobby, alguma coisa assim, tu não gosta de fazer trabalhos com isso, ou, sei lá, do processo, alguma coisa assim. Então, tu não precisa fazer o laboratório profissionalizado ou orientado numa coisa que tu não tenha tanto interesse. Sim, quer dizer, tu pode fazer o mínimo, mas tu também pode fazer mais do que isso, porque assim, por exemplo, né, cada um desses laboratórios, ele é coordenado por um professor. E esses professores, em geral, eles têm trabalhos paralelos de pesquisa, de produção, que são fora dos laboratórios.
Então, eu, por exemplo, eu dou lá o ministro laboratório de profissionalizante de fotografia, ministro avançado. Mas se o aluno quiser, vai ter um outro dia da semana que ele pode trabalhar comigo nos meus projetos. Tanto dos meus projetos de extensão ou dos meus projetos que eu desenvolvo dentro do curso. Então, além dos laboratórios, né, tem esse contato com o professor da área que pode explorar nos trabalhos de pesquisa do próprio professor. Muito bem. Aqui, Ricardo, vou seguir aqui então. Aqui embaixo tem a carga horária, são 3.660 horas no total. A gente tem uma carga horária fixa, depois nós temos DCGs, que são disciplinas extras, que não estão aqui, que são complementares, são ofertadas de acordo com as possibilidades, o aluno escolhe também o que ele faz, e as CGs que são atividades, outras atividades que contam, como participação em evento, em projetos de pesquisa, como o professor falou agora, de extensão, enfim, várias coisas contam. Esses laboratórios também aqui, muitas vezes eles dão a entrada já para o TCC do aluno aqui. Então, se o aluno escolhe, por exemplo, uma área que ele gosta, muitas vezes ele vincula já isso ao TCC, então ele aprofunda aqui, e depois ele segue no TCC e fica, né, mais tempo desenvolvendo o tema ainda. Esses são os 14 laboratórios que a gente tem hoje. Tá? Então, a gente tem ambiente imobiliário. Vou explicar um pouquinho de cada um, pode ser, Ricardo? Pode ser, sim. Fala rapidamente cada um aí, tá ótimo. Tá. Ambiente imobiliário trabalha, a base é o espaço onde a pessoa, né, habita, mas principalmente a questão de móveis, então projetos de mesa, cadeira, banco, enfim, armários, o que for, né, relativo a mobiliário. Audiovisual é realmente a produção de vídeos. Cerâmica, tem um laboratório de cerâmica no curso, que trabalha com utensílios de cerâmicos, né? Equipamentos é um projeto produto que envolve, digamos assim, uma espécie de mecanismo, ele tem uma complexidade um pouquinho maior. A fotografia, não preciso explicar muito, o nome já diz. Gestão é a parte de gerenciamento, né, das nossas atividades, então a professora trabalha com essa parte e às vezes ela consegue colocar várias áreas dentro da gestão. Identidade e comunicação trabalha com identidade visual de empresas, né, esse planejamento, esse desenvolvimento de símbolos, né, logotipos, marcas, né. Ilustração e HQ, desenvolvimento de ilustrações, e HQ, história em quadrinhos. A interface é sites, aplicativos. Joalheria, joias mesmo. Sinalética, embalagem também é autoexplicativo. Sinalética é projeto de sinalização para locais, empresas. Superfície trabalha com estampas, com texturas, com padrões, coisas que se repetem, que são aplicados em produtos ou tecidos, papéis. Tipografia o estudo das letras, e projeto editorial é o projeto, por exemplo, de livros, revistas, né, e publicações digitais. E utensílios são produtos de complexidade um pouco mais baixa, como, por exemplo, alguma coisa que tu usa em cima do, por exemplo, estante, ou um secador de louça, como eu vi esses dias o trabalho de um aluno. Então, são coisas um pouco mais simples relacionadas a equipamento. Os dois se complementam assim. Tá? Então, essa, mais ou menos, seria a apresentação. Legal. Bom, acho que deu para ter uma ideia bem boa aí sobre todas as possibilidades, então, que a gente oferece dentro do curso com essa matriz nova. Guto, tu te formou que ano, Guto? Eu me formei em 2015, eu acho. 2015, já está aí no mercado, então, há uns 5 anos, 6 anos. Isso, por aí. No que tu tem trabalhado aí na tua vida profissional depois do curso? No que o curso aí te habilitou para trabalhar aí? Cara, eu fiz um pouco de tudo, assim, desde que eu me formei. A única coisa que é constante é o trabalho com ilustração, principalmente com ilustração editorial, assim, para revistas, livros, etc. E, além da ilustração, durante esses anos eu trabalhei como designer de material didático, aí no FSM, um tempinho. Trabalhei como designer também numa agência de publicidade, aqui em Santa Maria mesmo. E aí, trabalhando com o design de material didático, a gente fazia interface e material complementar aos livros para o colégio técnico do UFSM. Aí fazia aplicativos, joguinhos e tal, e coisas para complementar o ensino no colégio
Politécnico. Cara, na agência a gente fazia um pouco de tudo, assim, eu trabalhava fazia bastante campanha publicitária, material gráfico, tudo que é jeito, assim, cartaz, outdoor, coisas para redes sociais, projeto de sinalética, de interface, de marca, tipo, a gente fazia meio que de tudo um pouco. E com ilustração, que foi a constante, e agora também, em setembro, eu comecei a trabalhar numa startup de design, que eu faço basicamente ilustração, mas também um pouco de design, assim, também. E o que é legal... Fala de onde é a startup. Conta essa startup é bem legal, é Superside o nome, é uma startup que está sendo acelerada na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela foi fundada por um cara que é norueguês. Assim. A ideia da Superside é conseguir fazer com que trabalhos de design chegam a pessoas que não teriam acesso a trabalhos de design de grande porte, assim, agências grandes e tal. Então, tipo, a maioria das pessoas que trabalham na Superside não são nem da Europa, nem dos Estados Unidos, mas a maioria dos clientes da Superside são de lá. Então, tipo, a ideia da startup é juntar a mão de obra qualificada de países emergentes e menos desenvolvidos com o trabalho que grandes centros precisam. Então, é uma empresa bem legal. Assim, eu trabalho principalmente com ilustração, lá eu sou ilustrador, e às vezes respinga alguma coisa de design gráfico também. Não sempre, assim, mas é bem legal. Uma coisa que eu acho muito massa do curso é que tipo, eu fui do currículo antigo ainda, que não tinha todas as possibilidades, então eu fiz basicamente só disciplinas de gráfico. E no meu TCC eu estudei bastante interface, realidade aumentada e coisas digitais. E depois do TCC eu praticamente não trabalhei mais com isso. Fiz algumas coisas lá com interface, trabalhando com material didático e tal. Mas depois disso eu já fiz quase todas as disciplinas e já fiz trabalhos com o que a gente aprendeu nas disciplinas. Isso é muito legal. Bacana. Isso é eu acho que é, né, uma característica do curso, assim, dos nossos alunos, dos egressos e dos nossos alunos. O curso ele é muito, o termo que a gente usa é transdisciplinar, né? Quer dizer, existe uma atuação do curso em muitas áreas. Nesse novo contexto de mundo, assim, onde as pessoas cada vez mais trabalham à distância e por conta própria, eu acho que tem o nosso curso ele tem uma vantagem interessante. Eu vejo muitos dos nossos alunos trabalhando mais ou menos nessa batida, né, nessa vibe. Alunos que abrem um escritório de design, que moram bem no interior, assim, ou longe dos centros, porque, assim, todas as relações agora por internet, né, e essas conexões que são fantásticas, né? Quer dizer, o Guto aqui de Santa Maria trabalha numa startup que está, sei lá, na América do Norte, que atende clientes da África, da Europa. Eu acho que cada vez mais isso. Então, essa capacidade, né, de entender um pouquinho de produção gráfica, um pouquinho de materiais, um pouquinho de projeto de produto, é que eu acho que é uma grande vantagem da forma como a gente ensina, na forma como o curso funciona e no perfil que forma do egresso, né? Eu acho que isso é uma coisa a ser destacada. Uma outra coisa também que eu acho muito massa, muito, muito importante, assim, principalmente no nosso contexto de trabalho de design, assim, que está cada vez mais descentralizado e muito mais, eu acho que a tendência é ser mais profissionais autônomos e menos profissionais empregados em empresas e tal. Essa ideia de empreendedorismo e de pensar no negócio do design que a gente tem em quase todas as disciplinas, sabe? Tu pensa como o teu produto vai ser aplicado no mundo real, sabe? Como tu vai fazer para transformar o que tu faz em realidade. Assim. Eu acho que isso dá um baita diferencial assim, para entrar no mercado, sabe? Tu sabe mais ou menos o que fazer para fazer o teu trabalho chegar às pessoas que precisam, assim. E também parte de gestão, acho que é fundamental assim, para todo mundo que quer trabalhar de forma autônoma assim, e trabalhar com design. Eu ia complementar que quando a gente trabalha com design, a gente já está trabalhando de forma muito ampla, porque, vamos supor assim, se tu está prestando serviço, tu vai atender várias áreas. E aí, de repente, tu está numa agência, tu vai atender shopping, tu vai atender isso, tu vai atender aquilo. Se tu está desenvolvendo teu produto, desculpa, se tu está desenvolvendo um projeto de produto, por exemplo, um totem para
caixa eletrônico, por exemplo, tu já tem uma outra abordagem, de repente vai desenvolver uma cadeira. Se tu está com uma iniciativa própria tua, tu pesquisa o que tu gosta, o que tu faz. Então, a gente nunca é, por exemplo, o projeto, o produto em si sozinho, ele sempre tem uma área de interesse, uma área de pesquisa que vem junto, que tu tem que aprofundar. Por exemplo, se tu vai fazer uma exposição de fotografia, tu tem que ir atrás, pesquisar, entender aquele assunto, o tema, e ir a fundo nas coisas que tu faz, para ter uma pesquisa não só teórica, mas visual, um estudo. Então, sempre, com tudo que tu faz, tem alguma coisa relacionada. E, além disso, a gente acaba trabalhando para muitas pessoas, para muita gente, então tem que ter esse trânsito direto. E essa possibilidade, então, de uma formação, por exemplo, o aluno pode se especializar, mas, mesmo assim, ainda dá conta desse aspecto mais geral. Exatamente. Então, não dá para perder de vista o aspecto geral, porque o aluno tem que transitar pelo universo, né, do design, do design industrial, mas ele pode se especializar, porque se não houver tempo para o aluno se especializar, ele sempre vai ficar no geral, entende? E para a pessoa conseguir, como o Guto falou ali, levar um produto, fazer nascer um produto, por exemplo, próprio, ter uma iniciativa profissional própria, não ser, como ele falou assim, funcionário ser autônomo, precisa de tempo para aprofundar, para desenvolver, para pensar, para conhecer a área. Então, por isso que a gente abre essa possibilidade de especialização, mas como o aluno tem que fazer 7 laboratórios, de uma forma ou outra, ele ainda vai ter um conhecimento mais amplo, mais genérico. Por exemplo, ele não vai entrar no curso fazendo o básico e depois se direcionar somente à interface. Ele não tem 7 disciplinas de interface, então ele não sai formado em interface, né? Ele sai formado com por exemplo, uma área de interesse em interface, mas ele passa por várias outras coisas que dão a base para isso também. Isso é legal, que dá bastante flexibilidade para a gente trabalhar também, sabe? Que é muito difícil de tu chegar a alguma proposta de trabalho, de projeto, que seja de alguma área que tu nunca viu, porque o básico a gente vê ali no curso, sabe? E o básico de design também se aplica em todas as áreas, assim, é difícil e é chato também, né? Passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Acho que essa flexibilidade também ela é interessante, porque esse é um aspecto importante, acho sempre falar, né? Trabalha com aspectos criativos, e esses aspectos, em geral, são prazerosos. Claro que, né, não é longe de ser a vida do designer só felicidade e tal, mas é um trabalho bastante prazeroso, porque envolve criação, envolve materialidade das coisas, então tende a não ser um trabalho chato, né? Obviamente que pode tornar ele chato se tu ficar trabalhando do mesmo jeito sempre, mas tende a não ser chato. Deixa eu só complementar, só para encerrar esse assunto aí da formação. Tem uma outra questão que é assim, por exemplo, que a gente formatou esse currículo tentando estimular os alunos a terem suas iniciativas próprias, seja uma solução, uma ideia, uma empresa, enfim. E aí, para isso, tu também precisa de uma formação um pouco mais ampla. Vamos lá, por exemplo, a pessoa que quer trabalhar com joias, tem um laboratório de joalheria, ela se especializa em joias, mas é interessante que ela faça identidade para entender como que ela pode fazer sua marca, que ela faça interface para saber como que ela pode criar seu site, que ela faça a fotografia para poder fotografar suas joias, que ela faça audiovisual para poder fazer vídeos de divulgação do seu trabalho, que ela faça tutorial para fazer seu catálogo, que ela entende e embalagem, que ela poder trabalhar com embalagem dos produtos. Então, essas áreas todas, elas se mesclam, né, para poder dar o suporte para o aluno fazer isso também. Então, além de servir como base para quem vai trabalhar com prestação de serviço, como funcionário, né, também serve para esse outro aspecto que é da iniciativa própria. Era isso mais ou menos que eu queria complementar. Não, legal, dá para ver que é bem amplo, né? E claro que também reforça aspectos criativos, né? Por exemplo, alguém que faça joias, que saiba fotografar, que vai estudar história da arte, outras coisas, tudo isso vira um manancial de referência para aumentar a capacidade criativa de trabalhar mesmo com joias. Então, assim, tem duas grandes vantagens aí. Mas a gente não precisa encerrar o assunto aqui. Eu só quero fazer uma pergunta para a Bianca agora, porque a Bianca ela tá se formando, né? Se formando não, falta tempo ainda, falta o estágio.
mas basicamente está com o TCC pronto, vai defender agora em seguida e depois faz o estágio e acabou o curso, né? Se forma. Eu queria perguntar para a Bianca assim, Bianca, como é que tu trilhou o teu caminho no curso? Quais foram as disciplinas que tu fez? Foi mais na área gráfica? Foi mais no produto? Tu mesclou as duas coisas? Eu me lembro que tu ganhou um prêmio na área de produto com um projeto de uma mesa, e eu sei também que tu fez no teu TCC, tu desenvolveu um livro, né? Então tu tem um livro como produto no final, que é uma coisa da área gráfica. Enfim, me fala um pouco sobre assim a tua formação, as disciplinas que tu fez e por que tu fez, por que dessas escolhas também, se possível. Primeiro, oi para todo mundo. Só deixa eu comentar que enquanto vocês falavam, eu consegui relacionar com várias coisas que eu fiz durante todo o percurso no curso. Vou comentar um pouco disso também. Vou começar que quando eu entrei no curso, meus interesses principais eram embalagem e fotografia. Só que nem o Augusto falou, que tipo, ele saiu do curso no currículo antigo pensando, como queria ter feito mais disciplinas. Eu meio que entrei no curso e quando eu já soube que dava para fazer tanta coisa, eu fiquei, vou fazer de tudo. Vou ver o que eu vou gostar e daí depois eu foco. Tanto é que dos 14 laboratórios, no fim eu fiz 9, fiz até uns agora enquanto fazia TCC, que eu pensei, vou fazer, vou ver também se eu não gosto. E daí eu ia fazer um outro até esse semestre, que eu pensei, tá, chega, vou apresentar o TCC e deu. Mas eu fiz muita coisa de produto e eu fiz muita coisa de gráfico, e eu entrei no curso pensando em gráfico. Mas eu também me propus vou ver como que é fazer as coisas de produto, porque talvez eu me interesse, sabe? Tanto é que eu fui deixando fotografia, que era um dos meus principais interesses, mais pro final, porque eu pensei, talvez minha mentalidade mude até o fim do curso, que não quer dizer isso, foi o que eu fiz, né? Mas eu queria fazer coisas bem feitas, então eu pensei, talvez mais pro fim do curso eu tenha uma mentalidade mais, né? Enfim. E quando meio que no início do curso tu já começa a perceber que as coisas que tu não faz tipo somente para passar, mas tu faz tipo tudo é portfólio, sabe? Então, quanto antes tu perceber isso, melhor, porque eu pensava muito assim, tipo, primeiro semestre nem tanto, mas eu comecei a pensar, eu vou fazer esse trabalho aqui para passar, mas será que eu mostraria para alguém? Tipo, olha, eu fiz isso aqui. Ou eu ficaria meio envergonhada, sabe? Daí quando me deu esse clique assim, eu comecei vou tentar fazer tudo bem feito e botar no portfólio e, olha, eu fiz isso, eu aproveitei para fazer produto, para fazer mesa, etc. E foi assim que foi me guiando, assim. Tanto é que daí eu participei de uma DCG de imobiliário, que não era um dos meus interesses também, né? E daí eu me propus a participar de um concurso e tal de imobiliário, que daí eu acabei fazendo uma mesa, e ele ficou entre os finalistas, que era da Tokstok, né? Porque eu pensei, vou fazer isso aqui, mas vou fazer bem feito, não quero fazer, vou aproveitar depois no final, né? Senão eu vou fazer, vou passar e tudo mais. E o curso dá muita possibilidade disso. O curso, ele é bem receptivo no sentido de toda ajuda que tu precisar, os professores vão te dar essa ajuda, sabe? Tanto é que no segundo semestre, ou terceiro semestre, eu e mais 2 colegas, a gente resolveu participar de um concurso de embalagem. Tipo, a gente nem estava fazendo laboratório ainda, estava nas disciplinas iniciais. E daí a gente foi atrás do professor de que dava embalagem, e ele super nos guiou e ajudou, e também a gente ganhou uma das categorias, sabe? Então, tipo, não é necessariamente na parte dos laboratórios que tu precisa focar, assim, tu pode começar desde o início do curso, já pensando o que tu quer fazer depois, sabe? Então, que eu falei que eu fiz tanto do gráfico quanto do produto, para experimentar tudo que podia, assim, e no fim eu acabei fazendo os 3 orientados, né? Na área de gráfico, porque realmente eu gostava de gráfico, daí eu percebi. E, por exemplo, fotografia, que era o que eu mais tinha interesse de longe, assim, eu meio que senti que depois dessa área do orientado, dessa parte do orientado, eu queria fazer mais coisa disso, sabe? E daí que entra o projeto que o professor Ricardo falou, que tem projetos que professores têm fora as disciplinas, as cadeiras que eles dão, que se o aluno se interessar, ele pode ir atrás, ele pode participar, e daí a gente ficou mais um semestre, eu fiquei mais um semestre estudando fotografia, e eu já tinha acabado todas as cadeiras possíveis de fotografia, sabe? Então, tipo, eu consegui ter esse algo a mais, sabe? Tem a possibilidade de ter algo a mais. Outra coisa também, as DCGs também, elas são, enfim, agora cada vez vai mudando, cada semestre, mas elas têm áreas mais focadas também. Só para explicar o que é a DCG, né? A DCG são disciplinas assim que os professores ofertam de vez em quando sobre temas dos mais diversos, não são disciplinas que fazem parte do curso.
Então, se tem alguma coisa acontecendo interessante no mundo e que o professor estudou e conhece alguma coisa, ele vai ofertar uma disciplina sobre aquilo, só para as pessoas saberem o que é desse jeito. Até o Augusto estava dando uma ilustração de livros infantis, né? Que eu tenho uma colega que ela já tinha feito tudo possível de ilustração e ela queria algo a mais. E daí ela foi lá e fez essa DCG também. Isso é meio que... O curso dá oportunidades de tu fazer o que tu quer, 2 vezes até, mas até mais, assim. Se tu for atrás, tu consegue fazer mais coisas. Enfim. Outra coisa que queria falar é que o Ricardo falou que o curso ele é muito transdisciplinar. Porque, por exemplo, na disciplina inicial de fotografia, que é o laboratório profissionalizante, que seria a primeira vez que tu vai fazer, ele até propõe trabalhos que seriam, fotografar joias, que já puxa para isso de joalheria, sabe? Então, tipo, o curso ele tenta fazer essa junção dos laboratórios e para tu não produzir somente, eu gosto de joia, vou produzir uma joia, mas fazer todo o contexto da joia, que nem o Vone estava falando. Então, ele ajuda também a ser uma pessoa mais autônoma, se tu quiser trabalhar com isso. Mas, enfim, tem muitas oportunidades e que foi que eu quis fazer, era testar de tudo, para depois, no fim, realmente era isso aqui que eu queria fazer e daí eu vou focar nisso aqui agora, que daí até acabei fazendo meu TCC sobre fotografia, mas também utilizei muito que eu aprendi no laboratório de tipografia editorial, porque, no fim, eu acabei fazendo um fotolivro. Então, eu acabei utilizando, de novo, bem essa parte de juntar os laboratórios e juntar o que eu aprendi. E daí ele puxou meio que do orientado, do laboratório orientado. Então, o TCC, ele pode ter essa conexão com os laboratórios que tu já fez, que nem o Vone estava falando também. E daí já parte, não parte do zero, assim, tu já parte de algo que tu está fazendo e teu professor já está te orientando, sabe? Enfim, o curso dá muitas oportunidades, assim, eu meio que percebi que é só ter esse clique de, vou fazer coisas para mim, para o meu portfólio, e daí tu se propõe a fazer coisas boas, sabe? Porque tu tem as oportunidades de fazer coisas boas e tu tem a assistência possível, assim, para que ocorra, sabe? Legal, obrigado, Guilherme, pelo depoimento. Falou algumas coisas, eu vou pegar alguns ganchos, algumas coisas que tu falou que eu acho que é legal reforçar ou desenvolver. Uma coisa que eu sou formado em comunicação, eu já trabalhei em vários outros cursos de comunicação, de arquitetura, de artes, de jornalismo, né? E uma característica que eu vejo dos alunos do desenho industrial especificamente, né, que eu acho interessante falar isso para quem quer estudar desenho industrial, tem essa característica, é que os alunos do desenho industrial, eles gostam muito, né, eles sentem uma certa necessidade de trabalhar de uma maneira material, né, de trabalhar lá na oficina, na marcenaria, no laboratório, construir com a mão as coisas, e não simplesmente aqui no computador, projetar no computador e desenhar no computador, não. O aluno do desenho industrial, a característica do desenho industrial é que ele mete a mão na massa. Tu vai encontrar alguém lixando alguma coisa na marcenaria, tu vai encontrar alguém construindo alguma coisa para fotografar na aula de fotografia, tu sempre vai encontrar gente construindo coisas. Então, essa é uma característica bem interessante do curso, esse aspecto material, né, de dar materialidade física para as coisas. E aí eu já puxo um outro assunto que a gente não comentou ainda, e que eu acho que é importante para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura do curso. Aí, bom, eu vou falando algumas coisas que eu me lembro aqui, aí vocês vão complementando. Então, eu que sou professor da fotografia, né, a gente tem lá no curso um estúdio de fotografia, com vários tipos de câmera, com câmeras bem avançadas, né, com vários tipos de lente, com flashes, né. Então, assim, a gente consegue trabalhar super bem na fotografia dentro do estúdio, né. Dificilmente vai ter alguma coisa que a gente não consiga fazer, porque a gente tem um equipamento. Não é o último equipamento de ponta, né, o que saiu ontem, mas é um equipamento que dá conta tranquilamente do recado, né? Então a gente tem um espaço lá de mais ou menos uns 90 metros quadrados, com câmera, luz, para trabalhar fotografia. A gente tem uma marcenaria também, onde os alunos constroem os seus protótipos, né? Então eu já vi muita coisa sendo construída nessa marcenaria. Então, por exemplo, já vi aluno fazendo protótipo de geladeira, né, em escala, em tamanho normal, né, 1:1. Eu já vi aluno projetando barco para canoagem, carro, às vezes tem um carro lá que estão projetando, né? Então tem uma marcenaria onde muita coisa é feita.
que mais, pessoal? Joalheria, né? Junto com a marcenaria tem a parte de corte laser, fresa, também que ajuda, corte laser para madeira, MDF, né? Não é para metal, mas já dá muita na mão na roda. Nesse mesmo prédio aí, a gente tem nos fundos a cerâmica, que é o tem laboratório. Um forno, né, para queimar lá as peças e tal. Isso, para queimar as peças, tudo. E na parte de cima tem as salas de tridimensional, com os espaços para trabalhar, e o laboratório de joalheria, onde tem as bancadas, né, com os equipamentos. Forja, exatamente, que for necessário assim, para tocar o trabalho de joalheria. E no prédio principal, onde o curso acontece, nós temos ainda as salas de aula, né, que são... algumas salas são bem grandes, né, outras nem tanto, mas a maioria comporta bem a quantidade de alunos. Nós temos uma sala lá que é de desenho, então as mesas são mais elevadas. Nós temos um laboratório que a gente chama de laboratório de informática, que é a sala de aula com computadores, para a gente poder fazer algumas disciplinas que precisam, como disciplinas de computação gráfica, algumas tablets para desenho. Então, mesas digitalizadoras, né? A gente tem o laboratório do NPC, né, que tem as síndicas, são mesas digitalizadoras, que é uma, para quem não conhece, né, uma espécie de tela de computador, assim, onde você desenha em cima da tela, né? Então é muito mais fácil, né, o ilustrador desenvolver trabalhos ali, né? Dá muito mais liberdade, né? São equipamentos relativamente caros, né? Pouca gente pode ter isso, né? Equipamentos que custam, sei lá, 20, 30 mil reais, e a gente tem alguns aí para os alunos utilizarem. Eu queria comentar, Ricardo, não sei se a estrutura a gente terminou, eu queria comentar uma outra coisinha um pouquinho. Eu acho que sim, para dar um geral assim, sobre o que a gente tem de espaços. Tá. Porque assim, o aluno que entra no curso, ele vai entrar com disciplinas bem básicas, assim, que são as disciplinas da entrada. Isso é importante. A gente está falando de laboratórios, TCCs e coisas assim, mas o aluno vai entrar e vai ter um percurso longo ali. Ele vai entrar e vai, como todo bicho, né? O aluno fica meio perdido, assim, tipo, o que eu vou fazer, para que lado que eu vou, que prédio que eu estou, o que eu faço. Tá. E as disciplinas também, elas são disciplinas mais focadas a abrir um pouquinho a cabeça, soltar a criatividade e compensar muito a parte de forma, né, de estudo da linguagem visual, coisas que a gente precisa e os alunos normalmente não tiveram durante o ensino médio, né, com poucas exceções, assim. Então, a gente tem bastante disciplinas de desenho de observação, desenho de expressão, solução de problemas, que é para criatividade, computação gráfica, desenho técnico, história da arte. Então, o primeiro ano, praticamente, ele é todo nesse sentido, assim, de dar a base, a essência. Aí, no terceiro semestre, que começa o segundo ano, o aluno já começa com as disciplinas mais técnicas, um pouco, que dão a base para os laboratórios que vêm a partir do quarto semestre. Então, mais ou menos é essa estrutura. O aluno fundamenta, compensa o que não teve, passa por uma parte técnica que dá esse nivelamento e aí está preparado para entrar nos laboratórios onde ele vai desenvolvendo. Com certeza, quando começa o primeiro laboratório, ele está mais cru, quando ele está no sexto semestre, ele for fazer um laboratório profissionalizante, ele vai estar muito mais maduro para fazer o laboratório, então é o caminho, né? Não tem um caminho rígido para o aluno, ele vai construir, mas esse primeiro ano, esse ano e meio inicial acontece assim, a gente tem disciplinas de metodologia, de projeto, introdução ao projeto, análise de produto, produção gráfica, que dá as indicações de como produzir trabalhos impressos, produção industrial, que foca na questão da produção da indústria para produtos, para artefatos. Então, tem esse universo todo aí antes até de entrar nesses laboratórios. Legal, legal. Olha, eu acho que a gente abordou os aspectos principais do curso, né? Uma conversa introdutória, a proposta era essa, era mostrar tudo que era possível estudar e fazer no curso, mostrar um pouquinho as áreas de trabalho fora do curso, né? Falar um pouquinho sobre a estrutura do curso, entender um pouco sobre esse espírito geral do curso. Então, acho que está bacana. A gente tem mais informações na página, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o curso, pode entrar lá em ufsm.br/descubra, e aí vai ter lá mais conteúdo sobre o curso. Pode procurar outras informações do curso na própria página geral da universidade, procurando lá pelo curso de desenho industrial.
Então, tem bastante informação ainda, né, além do que a gente conversou aqui hoje. Pessoal, algum comentário mais? Não? Maravilha. Olha, muito obrigado, então, pela participação de todos, tá? Professor Volney, Guto, Bianca, obrigado por tudo. Obrigado. Então, a gente fica por aqui. Então, e só reforçando, quem quiser saber mais, o fsm.br/descubra. Valeu, pessoal.